Então, continuando as razões, é um sábado, hoje é dia 24 de setembro, né? O que acontece é que eu acumulei uma livraria, uma biblioteca, na verdade, bem interessante em casa, ela é bem variada, ela tem diversos assuntos, desde direito, economia, artes. Na verdade, essa casa ficou, assim, uma casa de custo muito alto para manter, então eu vou ter que desfazer dessa biblioteca. Mas eu acho interessante eu comentar os livros que eu tenho, já que, veja, a biblioteca até o pessoal brinca, né? Quando a pessoa vai embora, fica aquele ônibus que ninguém sabe o que faz. Mas, na verdade, eu sei o que fazer com a biblioteca. A biblioteca, na verdade, é muito fácil. No centro de São Paulo existem vários sebos que eles negociam por atacado. É na faixa de R$ 10 o livro, ou até menos, 7, 8 reais, 5 reais o livro no mínimo, né? Aqui tem 2.500 livros, você faz a conta. É R$ 25 no mínimo. Mas é pouco dinheiro, porque o grande trabalho da biblioteca é construir ela. Na verdade, é um valor muito baixo, né? É o papel em si só, porque o valor em si é muito baixo. Continuando falando dos meus livros, eu vou comentar um livro que é bem interessante, O Fim do Brasil. Esse é o livro do Felipe Miranda. Esse livro é do fundador do Empíricos, é um livro muito interessante. Ele, na verdade, eu gostei bastante desse livro, falar bem a verdade. Porque você está acostumado a ler os grandes autores, como Brescia Pereira, Delfim Neto, Maílson da Nóbrega, Milton Friedman, esses autores conhecidos. E aí é difícil você pegar um livro de um outsider, né? Um economista da USP, mas um cara que escreve com uma visão diferente. Eu não lembro, pra falar a verdade, quais as projeções que ele fazia, se são acertadas ou erradas. Eu sei que ele fazia uma crítica muito interessante, uma forma de entender muito interessante do Brasil, a forma como o Brasil se posicionava diante do mundo todo. Muitas pessoas acusavam ele de ser direita, mais para direita, mas eu acho que isso é uma balela, porque ele, na verdade, ele se destacou por ser um economista independente. Hoje o livro deu tão certo, a carreira dele deu tão certo, que ele trocou a área e virou, acho que, um pedaço de um grupo grande. Eu não lembro qual grupo, não sei se foi o Infomania que comprou a Empíricos. Empíricos que começou como se fosse com um grupo pequeno, um autor independente, hoje já é parte de um grupo bem grande. Claro, né, as opiniões elas precisam ser completamente filtradas hoje em dia, não dá para escrever o que o cara pensa, né? Graça, eu quero dizer, de fazer um livro independente. E essa graça de, por exemplo, você pegar um livro como esse, O Fim do Brasil, e ler atualmente. Porque você vê que o cara, para a época, ele tinha opiniões diferentes mesmo. A forma como ele entende o déficit público, a forma como ele entende o crescimento, a forma como ele entende a inflação. É diferente, é diferente. É uma forma independente, normalmente, fora dos grandes autores, Maílson da Nóbrega, Delfim Neto. É bem interessante comentar isso aqui. O Mundo é Plano, Milton, Thomas Friedman. Muito interessante. É um livro que parece que foi best-seller, pelo que consta, né? Ele foi muito conhecido na época. Pra ser bem sincero, eu comecei a ler e não terminei de ler, porque eu achei um livro muito chato. Qual é a ideia desse livro? É até interessante comentar. A ideia desse livro é a seguinte: o mundo é plano pelo seguinte formulação, pela seguinte assertiva, vamos dizer assim. Todo mundo tem acesso a tudo hoje em dia, então todo mundo pode produzir tudo. Só que isso é balela. É como se fosse você. É um livro assim que ele parte do pressuposto que as pessoas são iguais. E aí todo mundo pode fazer tudo. Isso a gente sabe que é mentira, não funciona assim na prática. Muito pelo contrário, esse mundo é o mundo. Esse livro aqui, então vamos lá, né? O Mundo é Plano. Ele é o auge da globalização. Todo mundo é bonitinho, todo mundo é legal, todo mundo pode fazer de tudo, todo mundo pode ser feliz. E não é assim na prática. É pelo seguinte: os países são diferentes, as pessoas nascem diferentes, cada país tem uma situação diferente. Vamos dar um exemplo bem básico, que eu costumo dizer que é até ofensivo dizer, mas eu como autor independente, eu até cito menciono esse tipo de exemplo. Você pega 10 milhões de dólares, investe no Brasil, na China, nos Estados Unidos, Europa, leste europeu, na África. Cara, vai dar diferença no Sudeste Asiático. Os mesmos 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares que seja. Investe o mesmo valor em vários países. Como se fosse o mundo é plano, todo mundo pode fazer de tudo. É claro que vai dar diferença. Tem países que já têm mais propensão a ter apoio do governo para várias coisas. Tem países que o governo já apoia. Tem países que as pessoas vivem em harmonia. Tem países que existem brigas étnicas gravíssimas, como é o caso da África, não é notório. Tem brigas devido a... Diz a história, né? Devido à forma como foi colonizada a África, fizeram um retalhamento no mapa que tem muita briga étnica lá hoje em dia. Muitas brigas. Então é difícil ter uma unidade do povo. Então, como é que você quer que o mesmo valor ele tenha, por exemplo, o Sudeste Asiático é notório, lá tem muitas ditaduras. Então, teoricamente, seria mais fácil você impor disciplina no povo que vive sob ditadura. É da balela você dizer assim, você pega um valor
como se fosse um valor tal, pessoas nascem iguais, ela pode fazer o que ela quiser porque o acesso à internet é igual a todo mundo. Não é assim. Tem pessoas que não vão ter acesso e não vão ter mesmo, e ponto. O contexto é completamente diferente, todo o contexto, o environment é super importante. O meio que a pessoa vive é super importante. Se a pessoa vive num meio muito competitivo, se ela vive num meio que dá assistência a esse tipo de iniciativa. Situações, por exemplo, o Brasil é um país propício para a construção civil. Se o cara atua na cadeia produtiva da construção civil, ele ganha muito dinheiro. A especulação imobiliária é muito grande no Brasil, mas assim, não é todo país que eu acredito que seja assim. Pelo que eu viajei, não sou tão viajado assim, mas pelo que eu viajei, tem países que vivem a base de reforma. Eles reformam os antigos, eles não constroem tantos imóveis novos, entendeu? Então, os imóveis antigos são muito valorizados, existem estudos para a ocupação do solo. No Brasil não, é um tal de como a construção civil é muito forte, então o material de construção civil ele vende muito no Brasil, mas eu acho que não acredito que seja todo o país assim. Diferente, esse aqui é um livro interessante também, para falar de um pouco fora da curva. Yakuza, Diário Yakuza, de Christopher Seymour, Diário Yakuza. Por quê? Porque é um livro de um sujeito que ele é americano, um jornalista americano, que ele entrou na máfia americana, a máfia japonesa, e ele viu acho que uns 2, 3 anos e começou a contar as experiências que ele via, as tradições, principalmente as tradições são interessantes. Uma coisa que eu li, que consta no livro, por exemplo, acho que nem todo mundo sabe dessa história, a carpa. Por que a carpa é um desenho muito comum na máfia japonesa? Diz o rapaz aqui, o jornalista, que segundo explicações da própria máfia, a carpa é um peixe que ela, mesmo se ela tiver em um espaço pequeno, ela não se retorce, ela não fica toda desesperada. Então, isso seria um símbolo da máfia japonesa, por supostamente ser um peixe que, mesmo em situações limitadas, ela não se desesperaria. Interessante por quê? Porque ele conta a evolução, a hierarquia da máfia japonesa. Eu, como brasileiro, limpo brasileiro, lendo um livro desse, que eu acho. É interessante, porque ele só conseguiu escrever esse livro porque ele não é nipônico, né? Ele não tem cara de asiático, então ele conseguiu entrar na máfia japonesa e ele soube, viu, conviveu, e eles abertamente puderam, de uma forma descompromissada, vamos dizer assim, as tradições da máfia. Agora, se ele fosse com a cara de japonês na máfia japonesa, ele não ia poder contar, ele não ia ter abertura para poder contar as coisas. Esse aspecto que é interessante, né? Por ele ser um ocidental, aí sim ele pode ter a abertura para ver várias coisas diferentes ali. Interessante também que esse do Alan Greenspan, eu vou contar só uma passagem do livro que eu acho bem interessante. É o seguinte, o Alan Greenspan ele comentando por que no leste europeu não se desenvolveu o mercado financeiro. Né? Ele respondendo, Alan Greenspan contando a história. Porque todos os comerciantes, empresários, eles foram aniquilados, né? Na verdade, esse espírito empreendedor, espírito comerciante, as finanças mesmo, né? Esse espírito de mercado financeiro, ele foi completamente aniquilado no leste europeu. Explica Alan Greenspan, né? Diz ele que como teve muita época, um período muito extenso de perseguição política, conseguiram aniquilar toda essa classe média que era comerciante, então chegou um ponto que não existia mais o comércio lá. Então, por essa dificuldade de instalar o mercado financeiro, olha que visão interessante, por essa dificuldade de instalar o mercado financeiro no leste europeu, é que o leste europeu não se desenvolveu. A teoria é bem interessante, quer dizer, ele não fala só isso no livro, né, obviamente, mas é uma observação bem interessante de um economista experiente. Novidade, mas quantas vezes você ouviu falar esse tipo de assunto? Que o leste europeu desenvolveu porque não tem mercado financeiro. Pois é algo super simples e algo, eu considero até uma observação brilhante. Experiente para falar esse tipo de coisa. Porque se você compara, mas esse exemplo é notório, qualquer pessoa sabe disso. Por exemplo, você compara muitos armamentos e aviões, né, da Rússia com aviões americanos. Fala, não, a tecnologia está igual. A diferença, as pessoas que mexem com aquilo sabem, não tem manutenção. Os equipamentos russos não têm manutenção, enquanto os equipamentos americanos, por terem esse ciclo de comprar, vender, de comércio, de serem empresariais, eles têm um ciclo diferente. Realmente, a manutenção é outra, a evolução é outra, o desenvolvimento do produto é outro. Realmente, esse insight é brilhante, dizer que no mercado no leste europeu, é um insight que ele fala numa passagem do livro, certo? Mas ele conta que realmente essa classe média, que era empreendedora, empresária, comerciante, morreram, foram perseguidos politicamente, morreram. Então, não existe um mercado financeiro desenvolvido no leste europeu. Por essa razão que dizem não se desenvolve o capitalismo no leste europeu. É muito difícil. Hoje, esses livros aqui que eu trouxe aqui só para lembrar, Alan Greenspan, né?
A Era da Turbulência. O Mundo é Plano, Thomas Friedman. É um livro que, para mim, é uma piada, esse livro. Diário Yakuza, história da hierarquia da máfia japonesa e Fim do Brasil. Esse livro eu acho brilhante, porque o rapaz realmente tem uma visão muito diferente dos economistas. Como os economistas que a gente vê por aí, ele tem uma visão bem diferente, bem interessante. Para completar a exposição de hoje, tem um livro aqui que é muito interessante, Axioma de Zurique. Na época do home broker, do início do home broker brasileiro, investimento em bolsa, isso estamos falando de 2006, 2007, época dos IPOs. Um exemplo, falar, não, porque é um banqueiro, supostamente um financeiro suíço escrevendo sobre finanças. Supostamente uma elite falando sobre mercado financeiro. É o seguinte, agora não se fala esse tipo de livro mais, porque o mercado financeiro mudou demais hoje. Qual que é o papo corrente hoje? Hoje não é só o day trade, é algo específico no day trade, que é o mini índice, mini dólar e forex, e fala-se muito em criptomoedas hoje em dia. Essa conversa do Warren Buffett, da estratégia, do Axioma de Zurique, da poupança, realmente, olha, não é que não existe, existe essa conversa, existe essas linhas de raciocínio, que hoje mudou muito. Então, o que está fazendo sucesso na internet são esses vídeos de dinheiro imediato, na verdade, porque na verdade é isso, né? O criptomoeda é um dinheiro imediato, dinheiro para já, para de repente uma moeda que valoriza de uma hora para outra. Ou o mini índice, mini dólar, um dinheiro muito rápido, valores assim expressivos. Enquanto o Axioma de Zurique fala uma poupança, os outros livros atualmente estão falando em investimento rápido. São épocas.